Isso. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Recebe mesmo, Pai, nessa noite. Tudo, Pai, em nome de Jesus Cristo é para o Senhor, Pai. A Tua palavra diz, Pai, que tudo é para o Senhor, Pai. E nós estamos aqui nessa noite, Pai, para reverenciar o Senhor. Recebe, Pai, em nome de Jesus Cristo. Recebe, Pai, essa canção como nossa oração, como o nosso coração mesmo, Pai. Que suba ao Senhor como um bom perfume. Recebe, Pai, a nossa intensa adoração. Que a gente possa, Pai, aprender mesmo a fazer isso no mais íntimo, Pai, do nosso coração. E desejar, Pai, esse momento em nome de Jesus Cristo, mais do que qualquer outro. Porque a Tua palavra garante, Pai, que mais vale, Pai, esse período, Pai, diante do Senhor, do que 1000 dias longe do Senhor, Pai. Obrigado porque nós estamos mesmo agora no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa e da maneira certa. Obrigado pela inspiração, pela íntima inspiração do Teu Espírito, Pai, para falar a respeito das coisas do reino com equilíbrio, estabelecer, Pai, a Tua vontade, Pai, nessa região, em nome de Jesus Cristo. Nós cremos, Pai, em um propósito divino, em uma visão celestial, e cremos, Pai, em nome de Jesus, como a Tua palavra diz, que todas as coisas estão exatamente agora cooperando para o nosso bem. Então eu sei, Pai, que eu vou sair daqui dessa noite favorecido, robustecido, encorajado, patrocinado pelo céu, porque o nosso coração se envolve com um propósito, e é impossível, em nome de Jesus Cristo, se envolver com um propósito e não ser alcançado pela palavra, não ser alcançado pelo Teu Espírito. Obrigado, Pai, pelo serviço dos anjos, trazendo, Pai, a provisão necessária para a nossa vida. Eu declaro, não vai faltar, em nome de Jesus Cristo. Pelo contrário, vai sobrar. Nós teremos, Pai, muito para fazer, Pai, nesse lugar, para fazer na vida dos Teus filhos. Teremos, Pai, para cumprir tudo aquilo que o Senhor determinou que a gente faça. E vai ser exatamente como nasceu no Seu coração. Nós alinhamos a nossa mente e o nosso coração nessa noite, Pai, para que se a gente estiver pedindo pequeno, se a gente estiver olhando para pouco, que a gente possa ser ajustado, Pai, como a Tua palavra diz: clama a mim e a resposta vai ser grande, e a resposta vai ser de anunciar, Pai, de coisas grandes e ocultas, não de nós, mas para nós, para tudo aquilo que o Senhor tem para fazer, Pai, em nossa vida e através de nós, Pai, nessa região, na nossa igreja, na nossa vida. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por mentes e corações abertos, disponíveis para receber a Tua palavra, acolher com mansidão, Pai. Estamos prontos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai. Amém e graças a Deus. Aleluia. Seja bem-vindo, povo mais feliz da terra. Aleluia. Deus é bom. Fique à vontade, pode sentar. Aleluia, eu tenho algo muito importante para compartilhar com vocês nessa noite. E o meu desafio é fazer isso em 50 minutos, em nome de Jesus. Então, se você trouxe a sua Bíblia, obrigado, gente, vocês são maravilhosos, viu? Muito obrigado. Se você trouxe a sua Bíblia, eu encorajo você a conferir mesmo na sua Bíblia aí o que eu vou dizer nessa noite. Se você não trouxe, você pode acompanhar aí pelo telão. Mas antes de você tacar pedra em mim ou tomate, eu não sei o que você trouxe, deixa ela aí no chão, deixa eu terminar, para que a gente venha, à luz das Escrituras, né, saber o que Deus tem, o que Deus pensa a esse respeito. Eu pedi para a Cris fazer, né, um cartaz aqui que diz, né, está mostrando ali uma planta, né, ou uma semente que já frutificou a um certo nível, e ali está escrito: o valor importa. Eu pedi para ela escrever isso mesmo, porque é uma frase, às vezes, que é muito dita. Diz que Deus, Ele não se importa com o valor, Ele só está vendo o coração. Quando sabe que isso não é verdade. Se você não quiser falar amém agora, não precisa também, não tem problema. Mas no decorrer do culto, você olha os textos e aí a gente vai entender isso. Não é que Deus importa só com o valor também, e nem só com o coração. Ele vai ver os dois, amém? Essa história de que Deus não olha para o valor, Ele só vê o coração. Não, Ele vê também o coração, mas vê também o valor. Quantos creem na Bíblia? Filipenses 4,19 diz assim: e o meu Deus,
há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades, conforme a sua riqueza em glória. Não é conforme a nossa riqueza, mas é conforme a riqueza dele. Está comigo? E é interessante que Paulo, para chegar a dizer isso, antes de chegar no verso 19, ele passou por um trajeto, né, uma trajetória que ele trilhou até chegar nessa convicção de que Deus iria suprir cada uma das necessidades dele. A primeira é lá no verso 10 de Filipenses 4, ele chega a dizer assim: alegrei-me sobremaneira. Alegrar sobremaneira, gente, primeiro que já não é assim, né? Ai, glória a Deus, aleluia, né? Aleluia. Alegrar sobremaneira é algo mesmo que o corpo vai expressar, vai ter um sorriso no rosto, talvez um glória a Deus, um aleluia, um grito, alguma coisa vai acontecer ali. E aí ele diz assim, no verso seguinte, que ele se alegrou sobremaneira, porque lá ele estava dizendo que as pessoas iriam de novo, né, ajudar ele, porque ele estava passando por alguns apertos, alguma coisa. Mas ele disse algo no verso 11, ele diz assim: eu não estou alegre sobremaneira por causa da pobreza que eu estou passando agora, momentânea, e as pessoas vão me enviar uma oferta. Porque ele disse assim: eu aprendi a viver e estar contente em toda e qualquer situação. Eu sei ser humilhado e também sei ser exaltado. Eu sei viver no pouco e também sei viver na abundância. Então o problema aqui, eu estou alegre, não é pelo fato de eu estar recebendo alguma coisa, mas é porque essas pessoas entenderam que elas vão entrar num fluxo de plantio e de colheita, porque o problema não está comigo. Aleluia. O verso 13 é uma frase famosa, né? Um texto famoso que as pessoas dizem: tudo posso naquele que me fortalece. Frase de, como é que chama aquele negócio do caminhão? Como? Para-choque de caminhão, obrigado. Tudo posso naquele que me fortalece. Frase de Facebook, né? Tem gente que escreve lá: tudo posso naquele que me fortalece. E sim, é verdade. Tudo nós podemos em Cristo que nos fortalece. Mas Paulo, para dizer isso, ele passou por uma trajetória de aprender a viver contente. Não é aprender a passar de qualquer jeito, choramingando ou murmurando. Senão nem passa, já morre no deserto, já começa daí. Mas ele diz assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aleluia. Eu sei que às vezes a gente já aprendeu, né, a viver contente na falta, mas quem quer aprender a viver contente na abundância também? Amém? Aleluia, isso aí, né? Pastor, já passei na experiência de viver contente na falta, agora eu estou precisando aprender a experiência como Paulo de viver contente na abundância. Quando sabe que ela vai chegar também? Amém? E aí a gente vai poder dizer o que Paulo disse no verso 13: tudo posso naquele que me fortalece. Você pode repetir comigo? Fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia, glória a Deus. Então, quando a gente fala ali, né, de o valor importa, a gente precisa então classificar algo, que quando falamos de valor, não estamos falando. E outra coisa, gente, eu não vou pedir dinheiro para ninguém, tá bom? Pode ficar tranquilo, eu só vou trazer à luz das escrituras o que esse assunto diz. Pode ficar tranquilo, que não vai ter envelope de campanha, não vai ter essas coisas que não, nem a fila de tanto, a fila de outro tanto e nada. A gente vai ver hoje aqui o que a Bíblia diz a respeito disso. Primeira coisa, definição da palavra valor: quantidade monetária ou medida variável que se atribui a um objeto ou serviço. Também valor é qualidade humana, física, intelectual ou moral. Essa pessoa é uma pessoa de valor. Esse objeto custa tanto, o valor disso é tanto. E também é valor monetário. Mas pensando a respeito das Escrituras, quando falamos de valor importa na cabeça de Deus, não é só dinheiro. Não estamos falando só do valor monetário. O valor de uma oferta, gente, não é calculado somente com base no dólar. Agora você pode falar amém, pelo amor de Deus. Tá bom? Não é o dólar, o preço do dólar, ou a cotação do dólar naquele dia que vai determinar o valor ou o preço da sua oferta. Primeira coisa que a gente precisa entender também: o valor de algo é determinado por quem está dando. Porque pode ser que um valor específico seja muito para um e pouco para outro. Então, de onde está saindo aquilo que vai determinar o valor. Para a gente ter uma ideia, se o valor ele é determinado por quanto custou para você e não pelo valor de que outra pessoa coloca, Davi entendeu isso em 2 Samuel, no capítulo 24 e no verso 24, dá uma olhada lá. Só para a gente contextualizar esse texto, eu vou ter que correr com as escrituras aqui hoje para poder dar tempo de falar tudo, tá bom, gente? O contexto é o seguinte: Davi ele ia
ofertar, ele entendeu que ele parou ali para adorar a Deus. Então ele chegou em um lugar e falou assim: rapaz, esse campo aqui é bom para adorar, é bom para eu fazer esse sacrifício nesse lugar. E então aquele homem, dono daquele campo, viu que o rei chegou e disse assim: meu Deus, rei, o que você vai fazer aqui? Você veio aqui adorar a Deus? Você veio aqui sacrificar o Senhor? Então faz o seguinte, esse campo aqui eu vou te dar, esse campo, as vacas aqui que você quiser pegar para sacrificar o Senhor é tudo sua, pode pegar e sacrificar o tanto que você quiser. A resposta de Davi a esse homem foi essa no verso 24 de 2 Samuel 24. Porém, o rei disse a Araúna, que era o dono do gado e daquele terreno lá, né, daquele campo. Disse assim: porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque eu não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira pelos bois, e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Davi entendeu que ele deveria oferecer, sacrificar, adorar a Deus com uma oferta, mas ele não gostaria de fazer que essa oferta não custasse nada para ele. Quantos estão entendendo? Então o valor importa. Aleluia. Algo interessante, é importante a gente citar isso, que quando falamos de ofertas, uma das coisas que a oferta faz, ela abre as janelas do céu sobre a nossa vida. Duas maneiras de abrir a janela do céu são... Eu não tenho tempo para falar sobre a janela do céu, aconselho você a procurar no YouTube, lá no Fortalecendo a Visão, tem uma ministração lá que fala sobre as janelas dos céus, e vai falar só sobre a janela do céu, mas eu não vou falar muito agora, porque a gente está falando a respeito da oferta. Mas uma das coisas que abre a janela do céu é oração. Lucas 3:21 diz, né, quando Jesus foi batizado, diz: e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu. Atos 10, verso 3 e 4, fala de uma ofertas que abriram essas janelas dos céus. Diz assim, a respeito aqui de um homem que nem crente era, ou seja, ele não tinha nascido de novo, não tinha o Espírito Santo dentro, o espírito dele não era recriado, mas mesmo assim, ele ouviu algo que era interessante. Diz: este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas, ou dependendo da tradução que você tiver, essa palavra esmola aqui não é esmola de o que sobra, ou moedinha que às vezes fica no carro. Essa palavra esmola aqui, o original é ofertas. Está comigo? Diz: as tuas orações e as tuas ofertas subiram para memorial diante de Deus. Aleluia. Então olha, o que trouxe para aquele homem essa visitação do próprio Deus foi as ofertas. Agora, não é interessante que aquele homem nem era crente? Se ele nem era crente, não tinha o Espírito Santo dentro, que aqui já era a nova aliança operando. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e ele fazia as ofertas dele na terra. Como que assim a oferta dele subiu? Eu nunca vi assim, quando a gente está diante do gasofilácio, vinha um fogo do céu e ele... né? Não é assim? Aleluia. Ou então a Aline, né, vai lá dentro contar as ofertas, de repente a gente bate na porta e fala: cadê a Aline? Não, ela subiu, foi contar as ofertas lá no céu. Aleluia. Se bem que a gente está fazendo uma sala um pouco aqui mais no alto, para ela pensar nas coisas do alto, ver as coisas do alto, mas também não é tão alto assim, né? Então é interessante que, como a gente pode fazer aqui na terra, mas é Deus quem recebe no céu. O livro de Hebreus diz isso, ele diz assim: aqui são homens mortais que recebem, no nosso caso a Aline, mas ali é aquele que testifica que vive. Uma coisa está sendo feita em um lugar, mas recebida em dois. Está comigo? Enquanto a gente está fazendo aqui na oferta aqui, estamos fazendo aqui na terra, mas está sendo recebida em dois lugares. O livro de Filipenses, no capítulo 4, também diz isso. Antes de Paulo dizer: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades, ele diz no verso 17 e 18 que essas ofertas que eles fizeram para ele subiram também como memorial ao Senhor. Está comigo? Então, o que a janela do céu traz quando ela se abre, né? Visão, acesso e abundância. Tem lá, Gênesis 28:12, fala da escada, né, que foi colocada na terra, que
Jacó teve essa visão, né, e viu os anjos de Deus subindo e descendo por essa escada. Fala então de acesso. O que tem no céu agora tem acesso e disponibilidade à terra. O que tem na terra também pode alcançar o céu agora. É isso que essa escada vai trazer, essa possibilidade de acesso de um lugar para o outro. Está comigo? Então, vamos ver a respeito de uma oferta de confiança. Marcos, no capítulo 12, no verso 41. Quem está entendendo alguma coisa até agora, fala aí, aleluia. Aleluia, tá bom, 2 já, aleluia. Até o final vai ter pelo menos uns 50 aí. Marcos, no capítulo 12, no verso 41, diz assim: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Amém? Então perceba algo aqui nesse texto. Jesus, ele estava então diante do gasofilácio, enquanto as pessoas traziam aquelas ofertas, e Jesus observava como o povo colocava o dinheiro, e não somente o quanto de dinheiro o povo colocava. Aleluia. Então, a maneira como nós fazemos fala também, não somente o quanto nós fazemos. Jesus observava então como o povo lançava ali o dinheiro. O texto continua dizendo: ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Então aqui deixa claro também que Jesus viu também pessoas ricas, né, que já foi classificado aqui a condição social deles, ricos, depositando grandes quantias. Mas se Jesus vê também como nós fazemos, o livro de Gênesis, no capítulo 4, no verso 7, não vai dar tempo da gente ver toda a história ali. A gente vê que Abel ofertou, e a Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim não se agradou de Caim e também da sua oferta. Então entende? Por isso que não é só fazer na nova aliança, mas é a maneira como faz. O próprio Jesus disse: se você tem alguma coisa contra alguém, vai lá, perdoa aquela criatura, aleluia, e depois vem e faça a sua oferta. O pastor José Roberto sempre diz: esse é um momento em que a gente deve voltar para o nosso lugar aprovado diante de Deus daquilo que a gente fez aqui. Então não é só fazer. Não, eu estou tranquilo porque eu devolvo meu dízimo, 10%, dou minha oferta, e o irmão que morra, até porque eu tenho ódio dele. Aleluia. Aqui não tem essas coisas, em nome de Jesus, amém? Mas a Bíblia diz, Jesus está dizendo que esse tipo de oferta é uma semente podre. Outro dia eu falo sobre o amor, em nome de Jesus, vai estar melecado de amor aqui, mas assim, hoje eu estou falando da oferta, então. Gênesis no capítulo 4, no verso 7, Deus ele diz algo para Caim, quando a oferta de Caim, e o próprio Caim não é aceito, e ele diz assim: se procederes bem, não serás aceito. Agora olha que interessante, Deus não pediu para que Caim mudasse o valor da oferta dele, Deus pediu que Caim mudasse o coração dele. Deus pediu que Caim mudasse o procedimento dele para ser aceito. E disse a Caim: Caim, isso já deixa claro que aqui você não foi aceito. E consequentemente, o que você faz não é aceito por causa do seu procedimento. Lembrei de algo agora, não tenho anotado aqui, mas é bônus, né? Aleluia. Sempre vem inspiração divina. Quando Deus ele fala com Moisés: você vai libertar o povo, aí Moisés fica lá questionando: será? Como é que vai ser aquela coisa tal? Daí Deus disse assim: não, vou te mostrar como é que funciona algumas coisas. Bota a mão no coração aí. Moisés bota a mão no coração. Quando Moisés tira a mão de dentro da roupa, ele vê que a sua mão está leprosa. Quando fala de mão, falamos de trabalho. Quando fala do coração, fala do homem interior. Quando o seu homem interior é podre, a sua mão também vai trazer ofertas podres, trabalho que Deus não vai receber. Por isso Deus pediu para Caim mudar o coração, a maneira como faz, e não somente o fazer. Está comigo? Então, como é o nosso coração, vai ser o nosso serviço. Por isso que o valor importa. E não estou falando só de dinheiro. Nós não estamos em um culto comum. Quinta-feira não é mais uma quinta-feira só para vir cumprir escala. Meu Deus não é comum, a sua igreja não é comum, nós também não somos comuns. Aleluia. Então não é só mais um culto. Está comigo? Posso continuar? Vou continuar na oferta da viúva pobre. Marcos, no capítulo 12, verso 42 ao 44. Vamos lá. Olha que diz que interessante.
Vindo, porém, ele já tinha dito, né, que Jesus estava ali olhando como as pessoas fazem, e daí já tinha dito que muitos ricos depositavam grandes quantias. No verso 42, diz assim a Bíblia: vindo, porém, uma viúva pobre. Pronto, aqui já classificou a mulher já como pobre. Foi Jesus quem disse, não sou eu que estou dizendo. Está comigo? Então Jesus já tinha dito, ela é pobre. E aqui fala de pobreza mesmo, no sentido de não ter posses. Está comigo? Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondente a 1 quadrante. Isso aqui é alguns centavos, gente. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes, olha o que Jesus disse a respeito dessa mulher. Ele disse assim: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes. Agora, interessante. Por isso que não é somente de valor monetário. Por quê? Como que pode, no sistema do mundo, se a gente for pensar, 2 moedas, alguns centavos, valer mais do que grandes quantias em dinheiro? O texto continua dizendo o porquê Jesus disse que ela depositou mais. Porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Isso significa o quê? Que aquela mulher depositou no gasofilácio não somente dinheiro, mas ela depositou também confiança. Aleluia. Então, o quanto fica na nossa mão determina o quanto nós confiamos em Deus. Não é nem o que você colocou, mas é o quanto ficou na sua mão que vai determinar se você confia ou não. Aleluia. Agora, deixa eu falar algo e, por favor, eu disse para vocês não tacar pedra em mim, deixa eu terminar. Jesus já tinha dito que ela era pobre, não é isso? Agora, algumas pessoas, e eu não quero com isso, pelo amor de Deus, né, falar que a oferta dela não foi qualificada. O próprio Jesus já disse, está na Bíblia, gente, disse que essa oferta dela valeu mais que todos os outros ofertantes que depositaram grandes quantias. Mas o que é interessante é que ela era pobre, ela não tinha talvez outra opção de confiar no dinheiro como os outros tinham. Eu costumo pensar que passividade só é um mérito quando se tem condição de gerar violência. Vou explicar isso melhor. Quem não tem condição de gerar violência e se diz passivo, ou ele não é passivo, ele é covarde ou fraco, porque ele não tem outra opção. Por exemplo, a viúva era pobre, não tinha outra opção. Ou ela confia em Deus ali, ou então, o que eu faço? E mérito dela, glória a Deus, porque tem muito pobre que ainda não consegue chegar na condição dela. Ainda deposita a confiança nas moedas. Tem gente que ganha um salário e confia, e bota a confiança nos 10% que rouba de Deus do que em Deus. Por quê? Porque não é dizimista. E quem não é, confia nos 10% que fica. E não no Deus que está dizendo que vai suprir e abrir a janela do céu para te alcançar. Vou tomar uma água depois dessa, aleluia. Não tem problema, eu não vejo mesmo muito glória a Deus, nem aleluia. Mas a gente está aprendendo algo aqui hoje sobre oferta, em nome de Jesus, amém? Eu ouvi dizer, eu não sei se é verdade isso, e vocês podem me corrigir talvez, né? Mas eu ouvi dizer que dos Vikings, né? Eu nunca assisti essa série também não, nem sei se isso está naquela série lá. Eu sei que eu vi uma história, disse que quando esse povo iria conquistar algumas terras, se eles chegassem em tal lugar, naquela terra, eles queimavam o barco para não ter como voltar para trás. Porque o barco ainda simbolizava uma oportunidade que se não der certo aqui, eu ainda tenho como fugir. Isso é confiança. Quando essa mulher depositou essas moedas, ela não depositou somente o valor monetário, mas ela depositou também confiança. Amém? Está comigo? Vamos ver outra oferta que é interessante, que vai... E aqui Jesus, ele classificou, né, quantificou a oferta dessa mulher quando ele disse, ela
depositou no gasofilácio mais do que todos os outros. Então aqui ele já determinou que ela ofertou mais do que todos os outros. Agora aconteceu outra oferta na vida de Jesus, que foi um pouco além dessa, e ele já nem só quantificou a oferta, mas ele disse outras coisas a respeito dessa oferta que a gente vai ver agora. Em João, no capítulo 12, o verso 3, fala de uma oferta de honra. Fala assim comigo, oferta de honra. Diz assim o texto: então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Primeira coisa que a gente precisa entender, que foi uma oferta de adoração. A gente cantou agora há pouco aqui, né? Te entrego tudo. Né? Vocês cantaram, eu vi, aleluia. Te entrego tudo. A gente canta, né? Te entrego tudo o que há em mim, menos o dinheiro, Senhor. Bom, vamos lá. Jesus é quem disse isso. Em Mateus 6,24, Jesus disse: vocês não podem servir a dois senhores. Ou vai se devotar a um e desagradar o outro, porque assim, você não pode servir a Deus e as riquezas. Outras traduções diz: não pode servir a Deus e ao dinheiro. Outras traduções diz: não pode servir a Deus e a Mamon, que é o Deus do dinheiro. Em outras palavras, o dinheiro, gente, é um potencial de Deus na terra. Perdão, deixa eu corrigir essa frase. O dinheiro é um potencial para se tornar um Deus na terra. E concorre diretamente com Deus. Jesus é quem disse isso. Mas essa oferta que a Maria fez se torna uma oferta de honra, primeiro, porque quando é honra, quando é adoração, a adoração ela preenche o ambiente. Quando estamos adorando, a adoração não fica presa a um momento só. Por exemplo, está aqui o grupo de louvor adorando a Deus. Quando isso é feito de forma correta, com o coração alinhado, com o propósito, as coisas, pode ver, o que está aqui preenche o ambiente. Aleluia. Quando é adoração, preenche o ambiente. E aqui diz que o perfume, que era uma adoração ali, encheu toda a casa com o perfume. E por que é adoração? Porque é perfume. A Bíblia diz que nós vamos exalar o bom perfume de Cristo. Se Cristo tem um bom perfume, é porque o diabo tem outro cheiro. Você concorda comigo? Se a gente for conversar aqui a respeito dos 5 dons ministeriais, alguns profetas conseguem perceber mesmo quando tem algo maligno no ambiente pelo cheiro, que outros não estão nem cheirando, mas o profeta tem coisa errada aqui. E quem está em pecado não adianta nem falar, não foi eu, porque sabe por quê? E não é aquele cheiro não, que às vezes, né, que dizem que deixa a mão amarela, né? É o cheiro do pecado mesmo, né? Quem entendeu, né? Quem lê entenda o que o Espírito diz às igrejas, né? Aleluia. Quem adora sai ileso de um ambiente de pressão. Vou repetir. Quem adora sai ileso de um ambiente de pressão. E aqui a gente já viu no texto lá de Maria que eu vou adorar a Deus com as minhas ofertas e não somente com a minha boca. Uma prova disso em Gênesis 22:5, ali é o contexto quando Abraão vai entregar o seu filho. Quando ele chega no pé do monte, ele diz isso para os caras que estão andando lá junto com ele. Olha o que diz no verso 5 de Gênesis 22, diz assim: então disse aos seus servos: espera aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. E eu quero te lembrar que naquele momento que Abraão disse isso, imagina a pressão que estava na vida dele, porque ele sabia que ele estava subindo para imolar o filho dele. Mas como eu disse, em um lugar de adoração, em um ambiente de adoração, a gente sai ileso de qualquer pressão. Por isso ele disse: eu não vou ali somente sacrificar uma criança ou fazer alguma coisa, eu estou indo adorar o Senhor. Ele entendeu que aquela oferta seria uma oferta de adoração, de honra. E quando se fala que o valor importa, se o valor não importasse, gente,
e o que determina o valor é o quanto custou para você, Deus pediria para Abraão, não um filho, mas um cordeiro. Porque esse não era o problema. Abraão tinha muito dinheiro, mas ele pediu algo de valor, que era o menino. Quem está entendendo aqui? Aleluia. Outra coisa, no ambiente de adoração existe provisão. E eu estou falando que adoração não é só com os lábios, mas também com aquilo que a gente tem, porque o valor importa. Quando Abraão sobe, Gênesis 22, 13 e 14, olha o que diz. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. 14. E pôs Abraão o nome àquele lugar, o Senhor proverá, ou Jeová Jirê. A música que a gente canta aqui. Jeová, a gente não canta? Jeová Jirê irá prover de novo. Onde foi Deus conhecido, reconhecido pela primeira vez como Jeová Jirê? Nesse lugar, nesse ambiente de adoração, aonde a gente sai ileso de qualquer pressão, e no lugar da adoração existe provisão. Agora, por que tem provisão? Porque foi entregue algo de valor. Aleluia, quem está entendendo? Aleluia. Volta lá para Maria, Marcos 14, verso 5. Aqui fala do valor da oferta, né, desse perfume. Porque este perfume poderia ser vendido, aqui é Judas, né, falando. Porque este perfume poderia ser vendido, porque eles começaram a criticar aquilo que a mulher fez, né? E foi classificado já, perdão, o valor daquela oferta, né? Foi de 300 denários. Que significa o valor de um ano, né? Diz assim, porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela, né? E aí, nesse evangelho, não diz, né? Mas a gente já sabe que Judas, ele não estava nem um pouco preocupado com os pobres, não, gente. Essa fala de para que entregar isso na igreja, segundo Judas aqui, não era com preocupação aos pobres, mas era preocupação com ele mesmo, porque ele queria que o dinheiro fosse colocado na bolsa e ele mesmo roubava da bolsa. Amém? Porque existe uma fala, né? As pessoas dizem, não, a igreja tem que ajudar as viúvas, a igreja que não ajuda as viúvas não é igreja. Tudo bem, eu concordo com isso, é isso mesmo, a igreja tem que ajudar mesmo, os órfãos e as viúvas. Mas se a gente for lá ver no livro de 1 Timóteo, vai classificar qual tipo de viúva que a gente tem que ajudar. Se elas estiverem dentro dessas qualificações, beleza. Vai lá ver quais são. Uma esposa de um só homem, crente a vida toda, não maldizente e um monte de outra coisa. Aí sim, isso aí já ignora um monte. Mas as pessoas dizem, tem que ajudar as viúvas só porque é viúva. Não é assim que a Bíblia diz. Não dá tempo da gente ler tudo não, mas vai lá em 1 Timóteo e leia. Vai lá ver, vai classificar o tipo, a qualidade das viúvas. Assim como não é qualquer ministro também. 1 Timóteo 3 fala, aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja, mas é necessário, ministro, que seja um monte de coisa. Primeiro, excelente, já começa aí, já matou um monte. Não vou nem entrar no mérito das outras, tá bom? Porque eu estou aqui, vamos ficar aqui na oferta. Vamos lá. 300 denários, falou, gente, um ano. Então, aqui, essa oferta é uma oferta de honra. Ela já não, Jesus já não disse somente, como ele disse da oferta da viúva pobre, que ele só quantificou isso, mas ele já disse, e a gente sabe que é uma oferta de honra. Por quê? Porque está dizendo que é um ano de salário. Ou seja, foi algo pensado. Antes dela fazer aquilo, ela teve que tomar aquela decisão de pegar um ano de salário e depositar aos pés de Jesus. Por isso é honra. E honra significa dar valor. Não existe honra sem dar valor. Uma das definições de honra é dar valor. Por isso, Provérbios 3:9, se eu não me engano, diz assim, honra ao Senhor com os teus bens. Como que eu vou honrar a Deus com os meus bens, só com as moedas? A não ser que seja tudo. Mas se não for, é o que eu digo.
O que eu disse ali da viúva, ela não tinha outra opção, porque ela era pobre, e graças a Deus que ela conseguiu romper e confiar em Deus. Mas agora, muitas pessoas, porque têm dinheiro, não conseguem romper nessa confiança em Deus. Então por isso não dá, porque a confiança ainda é o dinheiro. Olha que silêncio, gente, mas é bom, tá bom. Eu anotei uma frase que eu achei interessante, que quando a gente honra porque, claro, o verso 10 de Provérbios 3 é a consequência de algo, né? O verso 10 diz assim, bota aí para mim, por favor, porque eu esqueci o que diz, mas eu sei que diz algo legal. Aleluia. Provérbios 3:10. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Oh, aleluia! Quem não gostaria dessas coisas, uma promessa dessa cumprida? Mas o verso 10 é a consequência do 9. Não existe o 10 sem antes o 9. O 9 diz, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Honra é dar valor, honra é fazer diferenciação. O 10 todo mundo quer, mas nem todo mundo está disponível para o 9. E na nova aliança, não é só fazer, mas é como faz. Por isso eu anotei essa frase e achei interessante. Na obediência, abandonamos coisas proibidas. Na honra, até as permitidas. Às vezes, quem nunca fez, talvez uma oferta de honra? O que seria isso? Eu deixar às vezes de comer um lanche, não é nem muito, deixar de comer um lanche, para eu ter o que ofertar naquele culto. Veja, gente, a Bíblia diz, deixa claro em 2 Coríntios, que não é o pastor quem vai determinar a sua oferta. Dízimo já está certo, é 10%. Mas a oferta é o que Deus coloca no seu coração, não sou eu que vou determinar. E então essa história que às vezes as pessoas criticam, né? Eu vim de um lugar também, eu frequentei muito tempo lá, que existia 3 vezes por ano uma oferta de sacrifício, que tinha que entregar tudo, que Deus iria responder. E sabe, gente, deixa eu te dizer uma coisa, eu comprei as lojas que a gente tinha lá em Guará com essa oferta de sacrifício. E eu já contei essa história aqui, na época eu não tinha muita coisa para dar não, a única coisa que eu tinha era um cavalo, que chamava pilantra. Porque eu não era muito crente na época. Eu já contei essa história, vocês sabem, né? Que graças a Deus depois, né, de convertida, até meu cachorro chamava Moisés, que já partiu para estar com o Senhor, aleluia. E o próximo vai ser Josué, já tem nem nome. Já tem até nome, só para eu poder dizer para ele, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, aleluia. Então, mas foi dessa oferta que eu entreguei o pilantra, vendi o cavalo e dei tudo lá. A gente comprou a loja, a mulher nunca viu a gente na vida, mas ela disse, olha, vocês vão comprar a loja, e como que a gente paga? Ah, vende as coisas que estão aí dentro, vocês pagam. Imagina. Foi uma oferta de sacrifício, uma entrega de tudo, tive que dar meu valor, que era o pilantra. Então eu te aconselho, entrega seu pilantra. E aí a pontuação, como você coloca nessa frase, que vai definir agora, né, aonde você vai. Pode ser entrega o seu pilantra ou entrega seu pilantra, né? Tá entendendo? Mas deixa aí para você definir qual vai ser a... Vou beber água. Quem está entendendo alguma coisa? Aleluia. Tanto é honra que... Na oferta da viúva pobre, quando Jesus ele classifica isso, ele diz, ela deu mais, então ele classificou, quantificou a oferta. Quando chega nessa oferta, que agora denota honra, ele diz algo sobre essa oferta que não disse em outras. Ele disse assim, no verso 13 de Mateus 26, em verdade vos digo, que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Por isso a oferta em Hebreus diz que a oferta de Abel fala até hoje. A gente já falou aqui em outros lugares, tem ofertas que foram feitas nessa igreja que estão falando até hoje. Lembra que a gente falou a oferta da grade? Se não fosse a oferta da grade, tudo que tem de valor aqui dentro não poderia ter aqui. O que é isso? É essa oferta falando até hoje. A oferta do carpete. Eu lembro que quando colocou esse carpete eu até rolei nele, aleluia. Está falando até hoje. Toda vez que a gente olhar para essas coisas, às vezes,
A gente tem que lembrar, isso aqui é uma oferta que alguém deu. E está falando até hoje. Pessoas estão desfrutando de coisas excelentes, porque outros ousaram crer em Deus para ofertar e fazer. Fé, primeira coisa é para agradar a Deus. Vocês estão no rema, vocês estão aprendendo lá, sei disso. Mas a fé também tem a condição de chamar à existência as coisas que não existem, e está tudo bem, pode ser usada para isso também. Mas a gente sabe que a gente está maduro quando a gente começa a crer para os outros. Jesus amado, vou acabar. Vamos lá, uma oferta que eu acho interessante que aconteceu também em 2 Crônicas, no capítulo 1. Então pensa, a gente viu aqui a oferta da viúva, que foi quantificada por Jesus. A gente viu a oferta da Maria, que foi uma oferta de honra, né? A gente já viu o que acontece. Agora pensa nessa oferta aqui, que trouxe uma visitação do próprio Deus. E Deus disse para ele algo: pede o que quiser que eu vou te dar. Quem não gostaria de receber uma visita dessa? Aleluia. Não é o gênio da lâmpada, não. É o próprio Deus que apareceu ali. Amém? E disse assim: você vai pedir o que você quiser. Olha só. 2 Crônicas, no capítulo 1, no verso 6 e 7, diz assim: Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor. E não foi só palavras, de sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação. Ofereceu ele, sobre ele, 1000 holocaustos. Gente, 1000 bois. 1000 bois Salomão ofereceu. Agora pensa comigo. Alguns estudiosos dizem que essa oferta, ela demorou quase 30 dias para se completar. Porque o próprio altar do sacrifício não cabia 1000 bois para queimar tudo de uma vez só. Imagina que culto era esse. E Deus é adorado, honrado em um momento de oferta, quando a gente está entregando algo de valor para Ele. E aí, esse momento, às vezes, a gente faz ali em 10 minutinhos, 5 às vezes. Talvez nem alguns pastores ficam com medo de falar essas coisas, para não constranger as pessoas e elas ir embora da igreja. Não, tem que falar. Porque o diabo fica mantendo as pessoas em cativeiro, falando na sua cabeça que vai faltar, quando Deus está dizendo: se você fizer, vai sobrar, as janelas dos céus vão abrir sobre a sua vida. E aí, às vezes, o pastor fica com medo de falar, constrangido de falar: por que os outros vão pensar? Vai pensar que eu estou querendo roubar dinheiro dos outros. Eles já pensam mesmo um monte de coisa. De pastor, eu já sei que pensa um monte de coisa, está tranquilo. Mas como o pastor Humberto diz, eles vão falar mal da gente, a gente tendo ou a gente não tendo, então eu vou ter bem muito. Porque isso é falta de revelação das pessoas. Se a gente estiver alinhado com o propósito, e aqui a gente sabe que Salomão, as pessoas dizem também, pode pensar assim: mas Salomão era o homem mais rico da terra, por isso ele ofereceu 1000 bois. Quando ele ofereceu 1000 bois, ele não era ainda. Porque foi depois que ele ofereceu que Deus apareceu para ele. E aí, porque ele pediu algo alinhado com o propósito, que foi sabedoria para conduzir o povo, Deus deu para ele sabedoria e riqueza como ninguém nunca antes tinha tido. Então eu preciso entender que se eu pedir algo alinhado com o propósito, Deus está disponível para entregar, e o céu é mais atento ainda à minha oração para entregar. João 15,7 diz: se, é uma condição, se estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, aí você vai pedir o que quiser e vai ser feito. Então eu preciso entender que, se eu estou pedindo alguma coisa e não está chegando, ou eu não estou nele, ou as palavras deles não estão em mim. Então, eu penso assim: se eu moro em Guará e pastorei em Moreira César, eu preciso ter essa revelação de que eu sempre vou ter um carro bom. Porque se você gosta de dormir na sua casa, eu também. Eu não pretendo ir embora e ficar com o carro estragado na estrada. E eu vou te dizer, antes de eu vir para Moreira César e ser pastor, eu tinha 2 carros, e agora eu tenho 1. Então chegou o tempo de eu ter 2 novos. Então não se assuste se eu aparecer de carro novo. Aleluia. Agora, você gostou, né, Maria? Eu não tinha programado isso não, mas eu estou inspirado para falar. Não pode ter medo de falar essas coisas. Você não tem que ter medo da prosperidade. É Deus quem está te dando. Deuteronômio 8 chega a dizer assim: Deus, eu te dou habilidade ou condição de prosperar. Eu fico imaginando as pessoas que são contra a prosperidade. Então ela é contra uma habilidade que Deus te deu.
Deus ele só pede uma coisa quando você prosperar. Ele diz, quando você edificar casas, fala no plural. Quantos creem para mais de uma? Amém? Tem que estar crendo para uma ainda, tá bom, aleluia. Mas você pode crer para mais, porque ele chega a dizer, quando você edificar casas no plural, e depois de ter morado nelas e feito coisas, só não esqueça que não foi a força do seu braço que te deu, mas foi a habilidade, a condição que Deus te deu para prosperar. Porque eu não sei, se você ficar pensando que eu vou ter outro carro por causa das entradas da igreja, vai pergunta para a Aline então, se é bem assim. E quando ela passou a contar essas coisas, eu fiquei pensando, o que será que a Aline pensa, né? Quando ela conta às vezes as entradas da igreja e dá aquele tanto, né? Às vezes eu mando para ela no grupo lá da tesouraria, eu falo, vai dar certo, Aline, em nome de Jesus, vai sobrar. Quantos creem que vai sobrar? Então pronto. Vamos continuar aqui. 1000 holocaustos. Agora, olha o que aconteceu. Ele ofereceu 1000 holocaustos. Continua aí o texto. Ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite apareceu o Senhor. Oh, aleluia. Na mesma noite apareceu o Senhor. Apareceu Deus a Salomão e lhe disse, pede o que queres, que eu te dê. Agora, olha que interessante. Depois, lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, olha o que acontece aqui na igreja, né, no templo, então, que Salomão tinha edificado. Capítulo 7, verso 2 e 3, diz assim, quem não gostaria de participar de um culto desse? Olha, os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Já imaginou a gente chegar aqui para o culto domingo, 5 horas, vai abrir a porta e não consegue nem entrar, porque a glória do Senhor preencheu esse lugar? Solta uma fumacinha aí, Marcelo. Aleluia. Vai. Ixi. Aleluia. Não estou dizendo que a glória do Senhor está ligada somente a uma fumacinha, porque senão quando você for tomar banho quente, você vai achar que a glória do Senhor está lá. Não é isso que eu estou dizendo, mas é mais ou menos isso. Tá bom, porque senão o sacerdote não vai poder ficar aqui. Aleluia. E a gente precisa terminar esse culto, né? Mas aqui diz que a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E aí todo mundo diz, todos os filhos de Israel, o povo mais feliz da terra, aleluia, vendo descer fogo, aleluia, descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvavam com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram, e louvaram o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, aleluia. Olha que coisa boa. Quem não gostaria, né, de um ambiente desse, de adoração, não somente dos sacerdotes, mas do povo em si que estava lá, né? Essa história de Salomão, ela é contada em 2 livros, né? 2 Samuel e 1 Reis também. Então eu li os 2 e fiz um compilado aqui para a gente entender bem o que estava acontecendo. Agora, o motivo pelo qual esse acontecimento, né, da glória do Senhor ter enchido toda a casa, o sacerdote não poder entrar e acontecer tudo aquilo, diz lá em 1 Reis, no capítulo 8, no verso 63. Olha comigo, diz assim, ofereceu Salomão em sacrifício pacífico o que apresentou ao Senhor. Agora, segura na cadeira aí, pelo amor de Deus. 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Salomão não era bobo, gente. Ele já tinha entendido. Quando ele ofereceu 1.000, na mesma noite Deus apareceu. A gente vai ver aqui que quando ele oferece 22.000 bois, mais 120.000 ovelhas, do mesmo jeito que foi lá em Gibeão, naquele monte, na mesma noite Deus apareceu para ele de novo. Então não fala para mim que o valor não importa. Agora, só para a gente ter uma ideia, diz aí, 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. Como que eles consagraram a casa do Senhor? Assim, ofertando algo de valor. E eu estou falando que o valor não é só o valor monetário, mas, por exemplo, para a gente consagrar a casa do Senhor, para que haja esse tipo de glória, esse tipo de ambiente, esse tipo de adoração que preenche o lugar, não é só dinheiro. Então, só quando a gente ofertar dinheiro que Deus vai encher a casa? Não, não é só valor, mas é se santificar, se qualificar. Eu digo orar pelo culto. Quantas vezes a gente já se consagrou para vir ao culto?
Ou a gente vive, pensa, assiste um monte de coisa e vem no culto achando que o pastor e o grupo de louvor e os diáconos que se consagram, eu só vou lá para assistir. E vai embora e ainda fala mal que não estava ungido. Lógico que não, porque você não se ungiu. Quando todo mundo fizer uma oferta de honra ao Senhor, que eu não estou falando só de valor monetário, mas honra é dar valor, é se consagrar para aquele momento, aí acontece esse tipo de coisa. Mas não é só valor monetário, mas tem também valor monetário. Como pastor, eu fiz o cálculo de quanto custou 122 mil bois. Eu não tive coragem de fazer o cálculo das ovelhas, porque eu fiquei pensando, não vou vender as ovelhas, né? Aleluia. Uma vez, tem esses absurdos, gente. A Cris que mandou para mim outro dia na internet um pastor lá, sei lá de onde, que postou lá, vendo igreja com não sei quantas ovelhas. Aí ela brincou ainda comigo, né? Pastor, você não vai vender nós não, né? Eu falei, claro que não, menino, pelo amor de Deus. Então, por causa desse temor mesmo assim, eu não tive coragem nem de somar o valor das ovelhas, aleluia. Mas eu somei aqui o valor do boi, né? Que 22 mil bois. E aí eu fiz, o boi é calculado pela arroba, né? Uma arroba é 15 quilos, então você pega o peso do boi, divide por arroba para você saber quanto custa um boi. E aí eu fiz uma média de R$300 por arroba, do boi gordo. Quando fala boi gordo, fala do boi ainda com vivo, né? Com a tripa dentro, porque o boi limpo, sem a tripa, igual quando vai limpar peixe, é outro preço. A Cris sabe bem disso, ela é proprietária de uma rede de carnes, né? Aleluia. Então ela lida bem com isso. E aí hoje que ela me disse ali que o preço da ovelha é mais que o boi ainda, hein? Ó, aleluia. Mas aí, o preço da arroba é R$300 em média. Eu fiz isso no dia 18, que eu pesquisei esse preço, dá uma diferença. No estado de São Paulo, na verdade, é 312, em Minas é 290. Então, como tem essa variação de estado, eu coloquei R$300 redondo para a gente calcular o preço do boi. Cada boi tem, em média, 600 quilos. 600 quilos, cada boi sendo uma arroba 15 quilos, então cada boi tem 40 arrobas. A R$300 a arroba, o preço médio do boi é R$12 mil cada boi. Se Salomão ofereceu 22 mil bois, ele deu uma ofertinha para Deus de 264 milhões de reais. Aleluia. E aí diz que por causa dessa oferta, na mesma noite Deus apareceu para ele de novo, quando apareceu na de 1000. Você acha que Salomão estava fazendo certo ou não? 1 Reis, no capítulo 9, o verso 1, diz assim: Sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo que tinha desejado designar fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: Ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Eu sei que quando fala do Velho Testamento, o livro de Hebreus diz isso, que o Velho Testamento é a sombra do Novo. Então quando fala ali do templo, né, de Salomão, essa casa, quando Deus está citando, ele também está falando dessa casa que somos nós hoje, a morada do Espírito, está comigo? Mas é algo que representava o que iria acontecer nesses dias. Diz assim: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Deus apareceu para Salomão e disse, na mesma noite que ele ofereceu 22 mil bois, e disse isso para ele: rapaz, agora nessa casa, nesse templo, eu vou estar lá todos os dias, e a oração que vocês fizerem eu vou ouvir, porque está santificada. Por que está santificada? Porque foi colocado nela algo de valor. E a lei da semeadura começa a operar aqui fortemente, porque assim, a gente sabe que a excelência convida a riqueza. Está comigo? Quando a gente faz coisas excelentes, nós estamos convidando a riqueza para participar da nossa vida. Por isso que para Deus a gente não entrega qualquer coisa. Por isso que para Deus a gente sempre vai procurar fazer o melhor. E excelência não é o melhor, o mais caro. É o melhor com que a gente tem. Amém. Entendeu? Por isso não é que Deus então só vai me receber quando eu tiver com uma roupa de etiqueta cara. Não é isso. Excelência é você, por exemplo, se apresentar a Deus, pelo menos com a roupa lavada, passada, limpa e cuidada.
Ele não vai olhar o preço da sua roupa, mas é a maneira como você tratou aquilo. Está comigo? Porque se fosse para fazer uma entrevista de emprego, talvez você iria de um jeito. Mas para Deus, Deus entende, Ele recebe qualquer coisa porque Ele vê o coração. Segundo esses textos, não é bem assim não. Eu nem tenho tempo para mostrar para você, mas a gente pode ver lá que os sacerdotes da época, eles tinham um tipo de roupa e um tipo de tecido específico que iria usar. Quantos estão entendendo alguma coisa aqui? Aleluia. Agora, depois que Salomão faz isso, vem uma mulher, uma tal rainha de Sabá, aleluia, que ouviu falar a respeito da fama dele, e aí ela vai, 1 Reis no capítulo 10, e no verso 4 e 5, eu sei que daí, eu vou ler aqui, melhor. Vamos lá, diz lá: vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida de sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles. Olha como é que ela reparou em tudo que estava acontecendo. Nos trajes dos criados, nos uniformes. Por isso que quem vem servir na igreja com uniforme, fala assim: eu não aguento mais vestir uniforme, não quero mais vestir a camiseta do diaconato, eu não gostei dela, achei feia a cor, eu não queria que fosse de gola, queria que fosse assim, queria que fosse... Não, a excelência convida a riqueza. A mulher aqui, ela disse: olha, o serviço dos seus criados, a maneira como eles faziam. Por isso que oferta de valor não é só monetário, mas é a maneira, o nosso coração é envolvido naquilo, porque a maneira como nós estamos servindo também conta. Não é vir fazer e limpar. Ai, que saco. Isso é uma oferta. Agora, vir com a mesma vassoura, talvez a mesma quantidade de sujeira, ou até mais, mas se sentir honrado por aquilo, por quem ou para quem a gente está fazendo, faz toda a diferença. E é perceptível aos olhos, quando se faz de saco cheio e quando não. Porque a rainha de Sabá, ela viu, ela disse assim: pois a rainha de Sabá, toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificaram. Então ela olhou a estrutura, e disse: essa igreja é diferente das outras, aleluia. Tem umas goteirinhas, mas vai arrumar, em nome de Jesus, sabe? A casa que edificara e a comida de sua mesa. Meu Deus, o café da comunhão. Ela foi bem no café da comunhão. E a comida de sua mesa, a maneira que coloca, arrumado, organizado. E diz: e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e os seus copeiros, e o holocausto, ou seja, a oferta, a adoração que ele oferecia na casa do Senhor. Ela ficou fora de si. Ela disse: meu Deus do céu, eu nunca vi um negócio como esse. Do verso 6 ao 9 ela chega a dizer assim: felizes são esses teus servos, que todos os dias estão diante da sua sabedoria e dessa excelência todos os dias. Agora, não é interessante que alguém de fora vem e consegue valorizar isso que a gente às vezes já está acostumado todos os dias? Porque não é em todo lugar que se vê isso. Mas às vezes, porque alguns já têm isso todos os dias, é possível se acostumar com picanha. Eu sei que picanha, eu talvez usei uma coisa, porque existe uma promessa por aí, né, que iria ter muito assim, e não está tendo. Tudo bem, então, mas, mas existe, né? Mas é possível a pessoa comer uma comida boa todos os dias e se acostumar, dizer: nossa, picanha de novo. Agora, quem come só ovo, está sonhando com um filezinho de sola. Tem gente que, se ouvisse um versículo, talvez, dessa palavra da fé, da gente que está lá ouvindo no Rema, ou às vezes uma aula do Rema, acho que faria diferença enorme na vida de um monte de gente que às vezes está indo lá todas as aulas. E aqui ela disse: rapaz, bem-aventurados são esse povo aí que está te ouvindo sempre. E aí, o que ela faz? Verso 10 diz: deu ela ao rei
120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como o que a rainha de Sabá ofereceu a Salomão. Também as naus, ou seja, os barcos, de Irão, que de Ofir transportavam ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores. Olha aí, até o grupo de louvor recebeu, aleluia. Vocês recebem? Instrumento novo em nome de Jesus, Os cantores receberam, diz, tal maneira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. Ou seja, a oferta da rainha de Sabá falou também naquele templo, porque todo mundo que entrava no templo via o que foi feito com aquela oferta que ela trouxe, então a oferta estava falando ainda. Agora, percebe, esse tipo de coisa, sim, foi a excelência de Salomão que trouxe, mas foi uma semeadura dele de 22 mil bois, fora 120 mil ovelhas, que trouxe esse tipo de riqueza para ele. Eu somei também quanto que foi, Se você tiver aí a versão, a mensagem, só o ouro, fora as outras coisas, as especiarias, só o ouro, a versão, a mensagem diz que era 40 toneladas de ouro. Só de ouro, eu fiz a conta também, não vou falar tudo não, para a gente ganhar tempo, dá 200 milhões de reais em ouro que ela ofereceu para Salomão. Ou seja, fora as outras coisas, então o que ele recebeu da rainha já foi mais do que ele ofereceu lá. O que é isso? A lei da semeadura funcionando ali. Aleluia. Como estão entendendo alguma coisa? Eu não vou continuar mais não, porque já deu o tempo. Mas pode chamar para cá os tangedores, aleluia, com seus balaústres. O balaústre do doutor ali, de madeira. Agora, para a gente encerrar, 2 Coríntios, no capítulo 9, e o verso 8. E eu não estou falando essas coisas, gente, porque ninguém vai pedir dinheiro para ninguém, não. Pelo amor de Deus, não é isso não. Eu só queria mesmo trazer o entendimento a respeito de que Deus se importa, sim, para que a gente sair dessa condição, dessa periferia do conhecimento e achar que, não, Deus só se importa com o coração. Não. Quando a gente vai fazer algo para Deus, a gente tem que fazer algo de valor mesmo. E está tudo bem se às vezes a gente não tem hoje, mas o que eu quero dizer é sair dessa condição medíocre de achar que está tudo bem e nunca desejar fazer algo a mais. Nunca desejar sair dessa esfera pequena e passar para uma esfera maior nas ofertas para poder também desfrutar de coisas grandes. 2 Coríntios, no capítulo 2, e no capítulo 9, 2 Coríntios, no capítulo 9, a partir do verso 8, diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Quantos creem que Deus pode? Amém. Fazer abundar, graça, habilidade, um monte de coisa. Outra coisa que eu anotei aqui, as pessoas acham que a gente tem que trabalhar e prosperar, ganhar dinheiro para poder, dali que vem o nosso sustento. Não é isso não. Efésios, no capítulo 4, no verso 28, diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Trabalhe para pagar a conta? Para ficar rico? Não, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Você acha que Deus não é capaz de te sustentar? Lógico que é. Então Deus, um Deus que pede para a gente dizimar, ofertar, cuidar das viúvas, cuidar dos pobres, acudir o necessitado. Você acha que Ele não quer prosperidade para a nossa vida? É tanta coisa que Ele pede para a gente fazer com dinheiro que tem que vir muito mesmo. Porque senão é incoerente. Deus, você pede para mim fazer tanta coisa com o dinheiro, quando você não está disponível para me dar? Agora, se eu tiver com a disponibilidade do reino, Ele já disse, busca o reino em primeiro lugar, e as coisas que a gente tem que ficar pagando por elas vão vir até nós. Aleluia. 2 Coríntios 9, 8 diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, aleluia, não é tendo de vez em quando,
É que você nunca passou necessidade, você não sabe, você é rico, aleluia. É que você já está acostumado a tendo sempre. Mas a ideia de Deus é que a gente venha ter sempre. Diz assim, ó, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência. Superabundez, eu vou continuar. Em toda boa obra, como está escrito, deu aos pobres, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, e aí vem esse texto que a gente sempre cita. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Quando Deus diz que Ele vai dar semente ao que semeia, gente, é porque Ele não dá semente para qualquer um, Ele só dá semente para quem semeia, tá bom? Outra coisa, a Bíblia diz que Deus é agricultor, João 15 diz isso. E todo bom agricultor sabe que quando eu pego dos frutos, eu vou separar uma parte que é semente para eu plantar, para não me faltar, e uma parte para eu comer. Então todo bom agricultor sabe que tem que separar semente eu planto, pão eu como. Mas se Deus dá semente, o negócio é comer tudo que Deus dá de novo. Não é assim, isso seria irresponsabilidade. Aleluia. Não, mas Deus dá, então agora eu vou torrar tudo e pronto. Não é assim. Ele diz, quando Deus diz que Ele vai aumentar, olha o que Ele diz, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Quando Deus diz que Ele vai aumentar a vossa sementeira, Ele não diz que Ele vai aumentar os frutos. Porque na cabeça de um agricultor, gente, se ele aumenta a sementeira, é claro, é óbvio que ele está aumentando os frutos. Não precisa citar. Na cabeça de um agricultor, se eu aumento a sementeira, lógico que mais ali na frente eu estou aumentando os meus lucros, ou os meus ganhos, ou as colheitas. Por isso ele diz, ele vai suprir. Olha o que ele diz, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. E não diz empobrecendo-vos em tudo, ele diz enriquecendo-vos em tudo. Agora, enriquecendo para quê? Não é para acumular, mas é para toda, aleluia, toda generosidade. Quer prosperar? Se torne generoso. Por que Deus quer que a gente se torne generoso? Diz, para toda generosidade, a qual, ou seja, a generosidade, a generosidade faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Todas as vezes que a gente é generoso com alguém, vai ser tributado, graças a Deus. Então Deus está interessado em te prosperar, em te enriquecer. Nunca venha faltar, sempre venha ter mesmo. Por isso, esse ano, gente, é o ano de galardões e recompensas. Se eu tiver alinhado com o propósito, vai chegar e vai chegar bem muito na minha mão. Mas eu preciso entender que eu preciso ser generoso. Eu preciso ser generoso. Eu não tenho tempo de olhar não, mas depois você lê. Eu estou no capítulo 9 de 2 Coríntios. Depois você dá uma olhada lá no capítulo 8 de 2 Coríntios. Você vai ver que era um povo muito pobre, financeiramente, que viu uma oportunidade de semear e falaram assim, a gente não vai ficar fora dessa. Eu não admito. Alguns estudiosos dizem que eles fizeram um empréstimo para participar dessa oferta. Aleluia. E como Paulo diz lá em Filipenses, olha o que ele diz lá, Filipenses 4, vou lá para a gente olhar. Filipenses 4:10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Então de repente apareceu uma oportunidade para eles, o quê? De ajudar Paulo. E aí eles disseram, eu não vou ficar. E aí Paulo diz, o que eu estou contente não é pelo fato de que agora eu vou receber, gente. Mas eu estou contente porque foi dada para vocês uma oportunidade e vocês entenderam que tem que ser feito. E agora quem vai receber é vocês. Porque Paulo disse assim, eu não estou precisando de nada. Eu já aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então eu não vou ficar mais feliz porque o dinheiro chegou.
Igualzinho a gente, né? No 5º dia útil. Igualzinho. Tem crente que só fica feliz quando recebe. E fica triste ainda porque está na fila pagando conta. Devia ficar feliz. Não fez a conta? Aleluia. Agora paga. Paga e paga feliz porque está tendo para pagar. Tem um monte de gente que nem para pagar tem. Olha o que Paulo disse aqui no verso... Verso 15. E sabeis também vós, filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. E aí ele diz no 17, não que eu procure o donativo, ele diz, eu não estou interessado no dinheiro, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Aleluia. Aleluia. O fruto disso daqui, que aumenta o vosso crédito para com Deus. É isso que Paulo disse. Por que Deus pode entregar mais para alguns e para outros não? Porque a pessoa não é confiável. Abre uma conta lá na Nubank para você ver e pede 20 mil de crédito para ver se eles dão. Por que eles não dão? Por causa do histórico. Ele não é confiável, que se ele gastar ele vai pagar. E aí o que eles dizem? Não, vai gastando, traga os seus dados para a nossa conta, compra mais no cartão, pague em dia que a gente vai aumentando o seu crédito. Não é assim? Ou você já desfrutou de ligar? Não, pode pagar, pode pôr que eu pago. Eu sou gente boa. Mas é o histórico quem vai dizer. Então Paulo está dizendo, eu estou querendo que vocês façam, não para poder só fazer, mas isso vai aumentar um crédito. Oh, aleluia. A gente acha que não tem score no céu, né? Mas se Deus puxar o nosso nome lá no céu, será que está limpo? Ou será que está sujo? Será que Deus ele pode confiar em mim de entregar riquezas? Porque eu sei, Deus pensando, eu sei que se eu entregar uma riqueza para Ele, Ele vai canalizar para o lugar certo. Verso 18. Oxe, aqui. Verso 18, ele diz, recebi tudo. Ali você entende que alguns irmãos levaram para Paulo aquelas ofertas. Então ele diz, eu recebi tudo. Assim como. A gente vai fazer isso agora, adorar o Senhor, também com as nossas ofertas, não somente com os lábios. E aí a Aline pode citar esse versículo tudo depois, falar, recebi tudo, pastor. Aleluia. Mas não é só ela que recebe, diz, olha o texto, recebi tudo, tenho em abundância. Será que um dia Moreira César, como igreja, vai poder falar isso? Gente, recebi tudo, tem em abundância, a reforma está pronta, acabou. O Velho Testamento desfrutou dessas coisas. Moisés chegou a dizer uma vez, traz madeira para as ofertas de madeira, ouro para de ouro, prata para de prata. Aí o povo estava tão com o coração voltado para aquilo que começaram a levar. Aí chegou uma hora que Moisés falou, para gente, não precisa trazer mais nada não, a gente já está suprido. Olha o que Paulo disse no verso 18, ele diz, recebi tudo, tenho em abundância, e estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Olha que interessante, o povo levou, entregou na mão de Paulo, mas o sacrifício foi aceitável e aprazível a Deus, e não somente a Paulo. Por isso o livro de Hebreus diz, aqui são homens mortais que recebem, mas ali é aquele que testifica que vive. Aleluia. O grupo de louvor vai cantar uma canção. Aleluia. Eu creio que a gente aprendeu alguma coisa hoje, tinha muito mais textos, outras coisas para falar. E esse é um momento, gente, que não cabe, não é o pastor quem vai determinar para você o quanto você vai fazer. Não é. É Deus quem coloca no seu coração. A Bíblia diz isso no livro de 2 Coríntios, no capítulo 8. Eu aconselho você a dar uma olhada lá. Que quando a gente está com o coração voltado mesmo, a gente já vem para o culto até sabendo já o que vai fazer. E se não tiver nada, tudo bem.
Não precisa não. Mas só aprenda e começa a crer na palavra, confessa. Quem está lá no Rema está ouvindo, não está ouvindo essas coisas que eu tenho que crer com o coração e confessar com a boca? Então confessa isso, fala: Pai, eu não tenho hoje, mas a tua palavra diz que o Senhor dá semente ao que semeia. E eu me comprometo para que o meu score suba no céu, aleluia. Que quando chegar semente na minha vida, eu vou identificar como semente e não vou saber que é pão e vou comer. Não, eu vou plantar. Eu posso não ter hoje, mas a Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia. Então eu creio que vai chegar semente na minha mão, que a minha sementeira vai ser aumentada, multiplicada. Então eu vou chegar em um tempo em que eu vou poder acudir o necessitado, que eu vou parar de crer somente para pagar a conta de água e aluguel, mas agora eu vou pagar de alguém na igreja. Porque vai chegar gente aqui, vai chegar gente nesse lugar, em nome de Jesus, que por um tempo talvez precise de cesta básica, e está tudo bem. Eles ainda não têm a revelação que a gente tem. E a gente precisa ter mesmo prosperidade na nossa mão, para que a gente se torne uma resposta de Deus para essas pessoas. Para que a gente se torne a manifestação da bondade, a materialização da bondade de Deus nessa terra. Meu prazer é ajudar a gente. Eu só não faço mais porque eu não tenho. E também acho que a Aline está me vigiando, porque teve uma vez que teve um cara que veio aqui. Vou contar isso aqui rapidinho. Teve um cara que veio aqui e falou: pastor, me ajuda aí, eu vendo paçoca, não sei o que. Deu, tadinho, né? Coitado. Vou ajudar ele, deu dinheiro para ele comprar paçoca, para ele vender e tal. Aí, claro, falei: cara, você tem que vir no culto, tem que ouvir a palavra, aquelas coisas. Ele: não, tá bom, pastor, pode deixar, no próximo culto eu tô aí. Próximo culto tava nada. Ele nem lembrava dele. Apareceu de novo, aí meses depois, sentou bem ali, conversou comigo no final do culto. Depois até o André falou para mim: eu vi mesmo o pastor dando dinheiro para ele. Eu peguei e dei dinheiro para ele de novo, porque ele falou: pastor, me perdoa. Me perdoa, agora eu vou chamar minha mulher, eu vou vir, mas ajuda eu a comprar a paçoca de novo, porque eu preciso vender. Aí eu peguei e falei: tá bom, vou ajudar esse cara, né? Ele vai vir para o culto, eu vou crer, em nome de Jesus, a palavra vai alcançar ele. Fui, peguei do meu bolso, dei um dinheiro para ele comprar a paçoca. Pensa, não voltou até hoje. A gente vai ter que ser inspirado para ajudar também, viu? Olha que coisa. Até a Aline falou: não deixa dinheiro na mão do pastor, viu? Porque senão ele vai dar. Eu creio mesmo, mas que a gente vai chegar gente necessitada de cura, e vai ter cura nesse lugar. Porque uma igreja que consagra, que entendeu, vai honrar o Senhor, não somente com os bens, porque não é só valor monetário, mas a maneira como faz, a maneira como conduz. Quando a gente vem para a limpeza, a gente está ofertando o nosso tempo ao Senhor. E a maneira como a gente oferta isso também vai trazer a glória do Senhor para esse lugar. A gente crê que outras pessoas vão se mover também aqui no seu chamado, pastores, como a Maria disse no domingo, evangelistas, profetas, mestres, apóstolos, todo mundo se movendo, no ministério de socorros, todo mundo nesse lugar. Então quando os necessitados entrarem aqui, necessitado de cura vai ter cura, necessitado de alimento vai ter cesta básica para a gente poder entregar, vai poder ter talvez valores para ajudar alguém que está com aluguel para ser despejado, água para ser cortada. Eu também não quero que as pessoas sofram, mas elas vão sair dessa condição, não vai ficar sempre ali. Deserto não é lugar de morada, deserto é lugar de passagem, em nome de Jesus Cristo. Você pode ficar de pé, por favor? E eu declaro em nome de Jesus Cristo que esse ano, em nome de Jesus, carro novo vai chegar para você que vem para essa igreja. Porque eu sei, porque essa igreja também, ela é intermunicipal. A gente não tem gente aqui só de Moreira César. E mesmo que seja de Moreira César, às vezes mora um pouco mais longe. A gente sabe disso, que você precisa de um carro, dessa condução para vir para a igreja. Então já que vai crer para um bom, em nome de Jesus. Então eu declaro, carro novo chegando para você, em nome de Jesus Cristo. Casa nova chegando para você. Eu declaro que o seu cartão de crédito vai ser pago em nome de Jesus Cristo. Seu nome vai ser tirado da boca do sapo. Esse é o ano do galardão, de galardões e recompensas. Seu nome não vai ficar sujo. Seu nome vai ficar arrolado nos céus, como Jesus disse, e não no SPC e Serasa. Em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela graça e o favor do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Os diáconos podem passar os envelopes também. A gente vai honrar o Senhor com os nossos lábios, com as nossas mãos. Nós vamos fazer algo ao Senhor, Pai, obrigado. Porque nós estamos em uma boa igreja, em uma estação própria, em uma terra apropriada para esse plantio e para grandes colheitas, em nome de Jesus.
Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, eu creio, Pai. Aleluia. Aleluia. Isso, faça dessa canção a sua oração. O perfume mais caro derramo aos seus pés. Aleluia, isso, aleluia. Seja adorado de mim. Aleluia, isso, obrigado, Pai. Recebe nossa adoração nessa noite, Pai. Nós te adoramos mesmo, Pai. Não vai faltar. Vai sobrar, Pai. Eu estou diante de um povo rico, de um povo generoso, liberal, que entendeu que a provisão é o Senhor, Pai. Aleluia. Aleluia. Isso. Aleluia. Obrigado, Pai. Vai chegar. Eu oro, Pai. Promoção, aumento. Seu nome vai ser lembrado. Seu rosto vai ser mostrado. Quem precisa vender, vai vender. Quem precisa comprar, vai comprar. Tudo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Os céus e a terra se movendo, cooperando para nos favorecer, Pai. Aleluia. Aleluia. Receba mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Aleluia. Não vai faltar, Pai. Eu sempre vou ter, Pai, para fazer. Em nome de Jesus, recebe, Pai, nossa adoração, Pai, ao Senhor, Pai. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, eu te adoro, Pai. Com os meus olhos, com a minha boca, com o meu coração, com o meu bolso. Em nome de Jesus Cristo. Que há em mim, eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Aleluia. Aleluia, obrigado. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, Obrigado, Pai. meu amado. Oh, aleluia. Recebe mesmo, Pai, nossa adoração. Recebe, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu sei, Pai, que eu estou diante de gente aqui, Pai, que vai desfrutar mesmo, Pai, de grandes ofertas, Pai, consequentemente, grandes colheitas. Eu sei que a Tua palavra, Pai, ela ecoa, Pai, nos corações, ela é lançada, Pai, e vai produzir. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Pai, por cada pastor dessa cidade, Pai, que tem o coração correto, para que o Senhor venha alcançar mesmo essas igrejas. Houve um tempo, em nome de Jesus, igreja, que carros já foram dados nessa igreja, e eu sei que isso vai voltar em nome de Jesus Cristo. Eu vou ver isso novamente acontecendo aqui. Pessoas vão vir para a igreja a pé e vão voltar dirigindo. Houve um tempo que a gente chegou nesse lugar e a gente ofertou, que eu tinha uma igreja ali na frente. Eu tive o prazer de fazer isso. Tivemos o prazer também de já ofertar para outras igrejas cadeiras, projetor, púlpito.
A última coisa que a gente deu também agora foi a câmera também, os negócios do DI lá também, né, Bia? Que a gente deu para outra igreja, nem sei para quem lá. Eu sei que a gente tem colheita, em nome de Jesus. Fato é, Deus dá semente ao que semeia, e tem um monte de coisa aí que se eu olho, rapaz, isso aqui não é nosso não, a gente vai dar sem problema. Porque não vai faltar em nome de Jesus. Não vai faltar para essa reforma que a gente vai fazer, para ampliação, para o telhado aqui da lateral. Olha, a pizzaria, padaria que se cuide. Não, perdão, a senhora está aí, mas dá para ela está aqui. A gente não quer que ela vá embora não, ela está aqui, ó, aleluia. Mas dá para nós fazer um bem bolado ali, né? Se a outra fechar, nós pega ali, ó. Aleluia. Pensa com carinho aí, ó. Já fica aí, ó. Aleluia. Por que não? Tem um estacionamento lá da frente. Nada vai faltar. Em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um glória a Deus? A gente vai dar alguns recados para a gente encerrar. Aula aberta do Rema amanhã. Não deixa de ir, gente. A gente, até a segunda matéria, para quem vai fazer o primeiro ano, ainda pode também fazer a sua matrícula. Então está aberta. O que está escrito aqui? Não, a segunda matéria também está aberta. É aí mesmo, né, que eu não entendi. A letra... Aleluia. Domingo, às 9 da manhã, fortalecendo a visão lá em Guará. Todo mundo sempre está super convidado. E depois, no domingo, às 18 horas, a gente está de volta no culto da família. Então, convida a gente aí, em nome de Jesus, porque eu sei que vai ser bênção, em nome de Jesus. Amém? Então, não vai embora sem cumprimentar aí pelo menos 500 pessoas. E você vai achar dinheiro na rua até, em nome de Jesus Cristo. Vai chegar aqui. Já aconteceu também, então se prepara ali, que às vezes tem uma onça dormindo embaixo do seu carro ali. Aí você já pega ela, em nome de Jesus. Amém? Beijo no coração, amo vocês, gente.